a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Sabe o que o rico está falando em outras palavras? Eu acho que me faltou oportunidade para poder acreditar no Senhor e mudar a minha vida. Mas olha a resposta de Abraão. Tem Moisés e os profetas. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Em outras palavras, sabe o que o pai Abraão está dizendo? Você tem recurso sim. Você teve recurso. O seu problema aqui não foi ignorância. O seu problema foi que você escolheu ser um insensível na realidade. Você escolheu se satisfazer com as coisas deste mundo e não alimentou as espirituais, porque você tinha acesso. Eu quero que você perceba que Jesus, ele está te dando todos os recursos, e se você não se atentar, você vai ir para o inferno. Você não vai estar na presença de Deus, porque o inferno significa separação de Deus. Deus não tem prazer nenhum te mandar no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O inferno não é o nosso lugar. Mas o fato é que se você não ama a Deus, se você não tem interesse em descobrir quem Deus é através da sua palavra, de entender o caráter dele, não tem como você estar na presença de Deus. Se você não ama Deus nessa terra, que é o teste dessa vida, você não vai amar Deus na eternidade. E a proposta de Cristo Jesus é: você quer me seguir? Mas quer mesmo? Quer me seguir? Toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que o Espírito Santo de Deus inspirou o meu coração. Eu espero que você possa sair daqui de fato edificado na palavra de Deus, na rocha firme, que você possa sair daqui como aquela pessoa que Jesus compara como sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os ventos e as tempestades da vida, que vem tanto para aquele que crê quanto para aquele que não crê, que você possa ser aquele que crê e pratica a palavra de Deus. Porque quando você pratica a palavra de Deus e edifica a sua vida sobre esta rocha, podem vir os ventos, a tempestade, e mesmo assim você permanecerá de pé. Eu quero orar pela sua vida antes de nós começarmos essa palavra, porque eu reconheço sempre que o que importa aqui, na realidade, não é que seja depositado em você um conhecimento humano, mas que de fato seja a palavra de Deus falando ao seu coração. Se for apenas palavras humanas vindas de um homem, você pode ter certeza, pode servir para alguns, pode servir para outros, mas de fato não vai ter o poder eficaz que a palavra de Deus tem, porque o poder da palavra de Deus é incomparável. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. A Bíblia também diz que a palavra do Senhor ela é tão poderosa que ela pode separar juntas de medulas e discernir os desejos do coração. A Bíblia também nos ensina que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, todo aquele que não recebe de fato a palavra do Senhor, muito provavelmente está andando em trevas. E nós vemos que desde o início, uma característica de Deus é saber, é fazer com que seus filhos eles possam viver uma vida de luz. Se nós formos em Gênesis capítulo 1, no versículo, se eu não me engano, 2, Deus ele vai olhar para aquele mundo que estava em trevas e a primeira ação dele é dizer: haja luz, e houve luz. Se você está andando em trevas, eu quero já começar crendo no poder do Senhor. Que se você está vivendo uma situação de trevas, se você não sabe para onde você deve ir, se você está perdido, aprisionado, se você está vivendo uma vida sem sentido e sem propósito, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus, pelo poder do nome de Jesus, que foi dado autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, você vai sair daqui com uma vida transformada, refletindo essa luz, que é a própria glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Se você crê nisso, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial, que é quem vai estar nos capacitando para poder ouvir e entender a sua palavra. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, apenas ouça essa oração, crendo com fé no seu coração. Amém? Espírito Santo, nós queremos te agradecer por mais esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos, meu Deus, pela oportunidade de poder acordar hoje, meu Deus, porque só de poder acordar já é motivo de poder te agradecer.
Obrigado porque o Senhor restaurou a nossa alma em nossos corpos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos bens materiais, pelas alegrias. E eu também, meu Deus, quero te agradecer particularmente também pelas dificuldades, porque eu acredito que o Senhor usa cada uma delas também como uma escola para o nosso bem, para que nós possamos sair delas mais fortes, mais preparados para poder corresponder com o Senhor, meu Pai, e glorificar o teu nome. Jesus, perdão pelas nossas falhas, nos perdoa, nos ensina, Jesus, a cada vez mais sermos parecidos com o Senhor. Nos ensina a sermos aquelas pessoas que não apenas ouvem a Tua palavra, mas que nós possamos estar sóbrios e vigilantes, que nós possamos estar atentos à palavra da verdade e que nós possamos de fato praticar. Jesus, eu te peço, por favor, pela vida dos teus filhos. Se há alguém aqui aprisionado, se há alguém aqui que está dormindo, se há alguém aqui, meu Pai, que está vivendo em trevas, está perdido, está sentindo que não tem mais forças para continuar, eu te peço, restaura, Jesus, a vida, as forças dessa pessoa neste momento. Restaura a esperança, restaura a fé. Tudo aquilo que Satanás tentou roubar, matar e destruir na vida dessa pessoa através de publicação de mentiras, através de falsos mestres, através, meu Pai, de falsas doutrinas de demônios. Pai, eu te peço, por favor, meu Pai, que tudo venha a ser quebrado neste momento pelo poder que há no Teu nome. Espírito Santo, que nós venhamos ser aquele solo fértil onde a Tua palavra produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Que nós possamos ser, meu Pai, aquele solo onde a Tua palavra tem acessibilidade, que nós venhamos ter um coração de criança, um coração disposto a Te ouvir e a Te buscar. Desde já, meu Pai, nós Te agradecemos porque a Tua palavra, a Bíblia diz, ela não volta vazia e certamente alguém sairá daqui edificado. Por mais, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, em nossas vidas. Eu Te agradeço pelo que o Senhor ainda vai fazer. E eu Te peço, Jesus, que nós possamos viver de forma digna ao Evangelho que um dia nos dignificou também. Eu Te peço, por favor, meu Pai, que nós possamos viver de uma forma que glorifique o Teu nome. E que nós possamos viver vigilantes para a Tua volta. Não só nós, mas as nossas gerações e as pessoas que estão à nossa volta. É isso que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. E aqueles que acreditam dizem amém e amém. Bom, o tema que Deus colocou no meu coração hoje é: acorda, ó tu que dormes. E isso, na realidade, é uma frase de Paulo, onde ele vai declarar à igreja de Éfeso sobre a importância de andar na luz. Mas para que nós possamos entender o conceito aqui de estar dormindo, porque não é apenas dormir. Quando eu e você estamos numa cama como essa, estamos dormindo, estamos descansando, mas é muito mais amplo esse conceito de dormir. Porque é interessante que o reino de Deus, nós sabemos que o reino de Deus é o reino da luz. Porém, o reino das trevas é o reino de Satanás. É o reino daqueles que são desobedientes a Deus. É o reino daqueles que estão contra Deus. E sabe o que é interessante? É que só é possível dormir quando há de fato trevas e escuridão. Mas nós, em contrapartida, nós fomos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Nós não fomos chamados para ser filhos das trevas, não. Nós fomos chamados para ser filhos da luz, para poder resplandecer, assim como a luz da aurora é de glória em glória, é de vitória em vitória. Por mais que haja dificuldades, o Senhor é aquele que nos fortalece e nos restaura. O Senhor é aquele que nos faz poder andar sobre caminhos cujos nossos pés iriam tropeçar. Mas a Bíblia diz que o Senhor firma os passos daqueles que confiam nele. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo aqui a presença do nosso Deus, a presença insondável do nosso Deus, que é tão maravilhosa. Quão bom é poder pregar a palavra do Senhor sentindo a sua presença. Eu quero que você entenda que se você está perdido, há uma chance de você poder acordar, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui como instrumento de Deus na sua vida para que você possa sair liberto daqui hoje, para que você possa crer no nome de Jesus e você possa viver uma vida sóbria, uma vida vigilante para a volta do Senhor Jesus. Porque Ele disse que iria para o Pai, mas também que voltaria para buscar aqueles que estão alertas e vigilantes sobre a sua vinda.
Mas além de estarmos alertas e vigilantes para a vinda de Cristo, que é o fato mais importante da vida do cristão, eu quero que você entenda que você, como filho de Deus, você é um embaixador desse reino da luz. E por isso Jesus nos constituiu como sal da terra e luz do mundo. A nossa luz não é por brilho próprio, a nossa luz é o reflexo daquele que um dia nos chamou, assim como um espelho. Então, quando nós entendemos isso, é importante que nós possamos ter essa clareza para que nós possamos viver de forma digna aquilo que Cristo Jesus espera de nós. E para que nós possamos entender o conceito de dormência espiritual, eu quero ler com você uma passagem que se encontra em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Há uma parábola muito conhecida. E é importante que você entenda aqui que parábola é uma história, não necessariamente real na forma como acontece, mas é uma história didática, uma história que serve para poder ensinar. E Jesus, como nós sabemos, ele era um mestre, tanto que ele tinha alunos e discípulos. Aliás, não tinha não, ele tem alunos e discípulos, eu e você. E nós devemos aprender aquilo que o nosso mestre está nos dizendo hoje. E o que ele está nos dizendo hoje, acredito, que seja sobre a parábola do rico e do Lázaro. Uma parábola que o Espírito Santo já vinha falando ao meu coração, sobre estar alerta e vigilante. Eu quero que você leia comigo, prestando muita atenção a cada versículo, tá bem? Então vamos lá. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, eu vou estar lendo na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, mas também eu vou estar colocando aqui nas legendas do vídeo para que você possa acompanhar, caso você não tenha sua Bíblia em mãos. E se você não puder acompanhar na sua Bíblia, apenas ouça com muita atenção, tá bem? A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Eu quero que você preste muita atenção em algumas palavras aqui. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura. Se você puder, sublinha aí na sua Bíblia, púrpura. Púrpura, como nós sabemos, é uma cor num tecido, só que naquela época de Jesus, púrpura é um tecido, era um tipo de cor que era muito caro. Era um tecido assim que era algo extraordinário, de tão importante. Eram poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de vestimenta. E a Bíblia vai dizer que além de ter uma cor cara como púrpura, nós vamos entender que ele também se vestia de linho finíssimo, um tecido extremamente não comum, vou colocar assim. E vivia todos os dias arregalada. E regalada significa todos os dias como se fosse festa, pronto para uma festa. E esplendidamente, com esplendor. Então, a Bíblia também agora vai fazer um contraste. Havia esse rico que vestia com um tecido especial, uma roupa especial. Ele vivia os seus dias, a sua vida, aproveitando e curtindo. E também vivia de forma esplêndida. Porém, em contrapartida, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Repara o seguinte, a Bíblia descreve que o rico vivia, mas em contrapartida, quando ela vai falar de Lázaro, ela vai usar a palavra jazia. E jazia tem a ver com a palavra jazido. E jazido nós sabemos que tem a ver com sepulcro. Aquele homem vivia como se fosse um homem morto, naquela porta daquele homem rico. E Lázaro, ele jazia cheio de chagas, estava enfermo, com uma doença, à porta daquele homem. E a Bíblia descreve o seguinte no versículo 21. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que aquele mendigo, naquela situação deplorável, morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e o rico foi sepultado. A Bíblia nem diz que Lázaro teve um destino de sepultamento. Provavelmente ele nem sequer foi sepultado. Então, olha só o que aconteceu com aquele rico. E no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui, quando a Bíblia usa a palavra no seu seio, ela está dizendo que Lázaro estava perto de Abraão, que estava nos cuidados de Abraão. E então, no versículo 24, ele clama dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu é atormentado. Se você puder, sublinhe aqui nesse versículo a palavra receber, aliás, a frase recebeste os teus bens em tua vida. Isso é algo muito importante. E então, a Bíblia continua dizendo o seguinte: e além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora, por causa que ele está vendo o destino final dele, ele está preocupado com seus irmãos, porque ele sabe que eles estão vivendo exatamente da forma como ele vivia. Arregalada, não estava atento às necessidades do seu próximo. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. E é até aqui. Eu quero que você entenda que, como eu já te disse, Jesus ele utilizava de muitas parábolas para poder ensinar as pessoas. E quando Jesus está falando sobre essa parábola do rico e do Lázaro, o contexto aqui é que ele está falando sobre o reino dos céus. E quem pode entrar no reino dos céus e quem não pode. Mas o fato é que muitos estão, de forma equivocada, trazendo o ensino de que o rico ele não poderá entrar no reino dos céus. O que é uma mentira, é um equívoco. Porque Deus, a Bíblia diz, que a vontade dele é que ninguém pereça, mas que todos alcancem a vida eterna, crendo em Jesus Cristo como seu Filho. Então nós entendemos que a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos estejam com Ele nos céus. Mas o problema aqui, na realidade, não é que ele era rico. O problema não é ser rico. O problema está muito mais relacionado à insensibilidade dele em relação à situação do seu próximo. Esse era o problema dele. O problema daquele rico é que ele não estava atento às necessidades do seu próximo. Ele estava insensível. Mas a pergunta que eu te faço é: por que aquele rico estava insensível? Será que era apenas uma questão de maldade? Será que apenas era uma questão onde ele simplesmente não queria fazer o bem? Porque sim, indiferença, de fato, também é uma forma de você praticar o mal. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado contra Deus. E sabe o que é interessante? É que pecado significa ser diferente de Deus, ter um caráter diferente de Deus, fazer algo que desagrada a Deus. E nós fomos projetados em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia relata que nós fomos projetados para ser imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos ser perfeitos assim como Deus é, para que nós possamos ter o mesmo caráter que Deus tem. E quando nós somos cristãos, filhos de Deus, imitadores do Senhor Jesus, nós temos que procurar ser parecidos com Jesus. E o que mais nós vemos na Bíblia é Jesus intervindo nas necessidades das pessoas. É Ele cuidando tanto da parte material, mas principalmente também da parte espiritual. É Jesus fazendo o bem e não negando a sua ajuda às pessoas. Certa vez, a Bíblia mostra que Jesus, já estando cansado, ele chega numa praia e ele percebe que as pessoas elas estavam como ovelhas perdidas sem pastor. E a Bíblia diz algo que toca muito meu coração. Ela fala o seguinte: e Jesus, movido de íntima compaixão, ele atentou pela necessidade daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E para você que não sabe, a ovelha é um dos animais mais dependentes que há no mundo. Porque a ovelha precisa sempre que o bom pastor ele esteja do lado dela, cuidando, levando ela para bons pastos, tendo cuidado para que ela não coma veneno, porque ela pode se confundir facilmente, estando vigilante na hora da noite, para que o lobo não venha e consiga pegar alguma daquelas ovelhas. Então, o bom pastor, a Bíblia diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas,
que ele faz o bem. O problema é que esse rico não fez isso. Só que, ao mesmo tempo que a indiferença por si só já é um sinal de maldade, o que eu acho interessante é que a Bíblia não relata, nós lemos aqui, ela não relata que aquele rico, ele fez algum mal a Lázaro, que ele chutava, que ele zombava Lázaro em seu portão. O que ele fez realmente foi o ato de ignorar, viver a sua vida e não ter compaixão do seu próximo. E olha só, eu vou ler com você rapidamente o versículo 19 e o 22. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia não relata nenhum episódio de que o rico maltratava Lázaro fisicamente, verbalmente, mas o fato é que o problema daquele rico talvez seja muito mais sério do que nós possamos imaginar. E é assustador que isso possa acontecer comigo e com você todos os dias. E sabe por que eu tenho que te alertar sobre isso? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, nos dias da vinda de Cristo, por causa do aumento da iniquidade, iniquidade é sinônimo de maldade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que o tempo do fim seria assim: filhos contra pais, pais contra filhos, guerras, rumores de guerras, nações contra nação contra nação, reino contra reino, mortes, haveria também chagas, feridas, haveria também várias doenças e fome sobre toda a terra. Haveriam estes sinais e cada vez mais eles seriam mais constantes e aumentariam nos dias da volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que os dias da volta de Jesus Cristo, eles se iniciam a partir do momento da sua ascensão aos céus. Não é que agora Jesus está voltando, não. Nós cremos que todos nós, como cristãos, nós somos ensinados pelo próprio Jesus a viver na iminência da sua volta. E quando ele sobe aos céus e ele vai para o Pai, depois dele ter sido ressuscitado, depois dele ter ressuscitado, ele vai para o Pai e ele deixa muito claro que ele voltaria para buscar aqueles que são seus. E nós somos chamados a viver sempre atentos na iminência da sua volta. Mas o fato é que nos dias da sua volta, que são os dias que nós estamos vivendo desde o tempo que Jesus foi aos céus, nós temos que estar atento que esses sinais eles acompanhariam os dias da sua volta. E é necessário que eu e você nós estejamos vigilantes. Só que o fato e o que me chama atenção é que esse rico aqui, o problema dele não foi apenas uma maldade, uma indiferença. O problema dele é mais sério do que eu e você podemos imaginar. Sabe por quê? Porque esse rico, ele não enxergava Lázaro. E você pode pensar, o quê? Ele não enxergava Lázaro? Lázaro estava na porta dele, estava mendigando ali, estava provavelmente todos os dias na frente da casa dele. Como é que ele não via Lázaro? Eu não estou falando de ver com os olhos materiais, com os olhos físicos como eu e você temos. Eu estou falando de ver com olhos de compaixão, com olhos de amor. E isso é uma atitude do Espírito. Sabe por quê? Porque nós podemos decidir ou alimentar a nossa natureza carnal, a natureza física, ou alimentar a natureza espiritual. E quando você e eu alimentamos a natureza carnal, nós vamos entender que essas duas naturezas, tanto a carnal quanto a espiritual, elas lutam entre si, elas entram em conflito. E a natureza que você alimentar mais, ela vai vencer. E o problema desse rico foi justamente esse. Ele se entregou aos prazeres. Ele via sua vida tão cheio de festas, ele via sua vida tão envolvido naquilo que ele estava, no seu ego, no seu egocentrismo, que ele já não podia mais entrar na realidade daqueles que estavam à sua volta, na realidade daqueles que estavam sofrendo com problemas que ele não sofria. Ele se insensibilizou, ele insensibilizou o Espírito de Deus, que todos nós temos. E como é que eu sei disso? Pelo aquele versículo que eu pedi para você gravar. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias da sua vida arregalada e esplendidamente. Ele vivia se satisfazendo dessas coisas, desses prazeres. E você pode pensar, mas qual é o problema de eu poder ter uma roupa bonita, de eu poder ir a festas,
não tem problema nenhum. O problema é que se você se satisfaz nisso, e é por isso que eu pedi para você também gravar aquele versículo que dizia que ele recebeu os bens dele em vida, é necessário que você não coloque a sua satisfação nisso. É necessário que você coloque um limite nisso, autocontrole. Porque se você começar a viver só de festas, só de forma esplêndida, só de uma forma onde aquilo é o que alimenta a sua vida, esses bens materiais, essa materialidade, você vai acabar como esse rico, insensibilizando o espírito, e você não vai conseguir entrar na realidade daqueles que estão à sua volta. E isso é algo que todos nós podemos estar sujeitos a passar. E é por isso que a Bíblia nos alerta. Jesus ele nos deixa vários alertas sobre nós tomarmos cuidado para não apagar o espírito que está em nós, para que nós possamos ter a candeia acesa. Candeia na Bíblia significa ser cheio do Espírito Santo. E por que eu entendo que a característica da bondade é algo do Espírito? Porque Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 25, vai me dizer isso. Eu vou primeiro ler para você a natureza da carnalidade, para que você entenda que aquele rico, ele era de fato carnal. Digo, porém, o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, ou seja, divisão entre os irmãos, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando você vai alimentando a sua carnalidade, você vai insensibilizando o seu espírito. E mais à frente nós vamos ler que um dos frutos do espírito é a benignidade. O que é ser benigno? É fazer o bem. Só que quando nós alimentamos o espírito, aliás, quando nós alimentamos a carnalidade, nós ficamos como se fosse embriagados, adormecidos. É como se a gente colocasse morfina na nossa realidade. E quando a gente coloca morfina, a gente percebe que nós ficamos adormecidos, que nós começamos a estar mais insensíveis à dor. E é o que aconteceu com esse rico. E algo que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele não fala só a uma igreja, mas ele fala a várias, porque isso é um problema que todos nós, como seres humanos, nós temos que lidar no nosso dia a dia. A verdade é que é necessário que haja limite até mesmo para os prazeres lícitos. A Bíblia diz: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você tem que ter um limite para os prazeres que há na sua vida, porque se você se alimenta disso, você vai se tornar insensível àquilo que Deus espera de você. E você entende aquilo que Deus espera de você quando você está sensível espiritualmente falando. Porque Jesus ele disse certa vez à mulher samaritana: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. E isso é um problema que acontece inclusive com a igreja de Corinto. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que antes de Jesus ele ir para o Calvário, ele passa por um momento onde ele faz um memorial com seus discípulos. Ele pede para que seus discípulos façam um memorial, algo em memória dele. E isso é a ceia do Senhor. Ele fala o seguinte aos seus discípulos: eu agora vou tomar o pão, vou partir, e a Bíblia diz o seguinte: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Então eles comem. Depois ele faz o mesmo com o vinho, e o vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo, que é derramado em favor de nós. E ele faz a mesma coisa com o pão. Ele fala para eles tomarem e fazerem isto em memória dele. Um ato que nos traz todos os dias a memória do que Cristo fez por nós. E justamente por quê? Para que nós possamos estar sensíveis espiritualmente falando àquilo que Jesus espera de cada um de nós. Só que o problema é que a igreja de Corinto, ela não estava mais fazendo a Santa Ceia apenas para poder lembrar de Cristo, para poder fazer esse memorial e acender o Espírito. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 22,
e depois do 27 ao 34, nós vamos entender o seguinte, que eles estavam tomando a ceia do Senhor não para poder lembrar de Cristo, mas para poder satisfazer os desejos da sua carne. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a eles. Nisso, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo. Porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, algo que nós lemos que provém da carnalidade. E em parte, eu acredito naquilo que eu estou ouvindo. Eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que não sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, não há comunhão. A Bíblia diz que a Santa Ceia deve ser um ato de comunhão entre os irmãos. Assim um tem fome e outro embriaga-se, ou seja, ele está se embriagando, está adormecido, está tirando a ceia do Senhor do propósito que ela foi dada. E por causa disso, olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Após explicar o motivo, o porquê e como deveria ser feita a Santa Ceia, ele vai falar o seguinte, no versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O discernimento do corpo do Senhor é algo que vem do Espírito Santo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Discernimento é um ato de sobriedade. E se você se embriaga, como é que você vai discernir? Então, ele continua falando, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então ele fala o seguinte, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então nós vamos ver que até mesmo os prazeres lícitos, é lícito você se alimentar? Claro, é lícito. Mas o que nós lemos aqui que é pecado? A glutonaria. Quando você come desenfreadamente, quando você exagera no prazer lícito. É lícito, por exemplo, eu ir para uma festa? Claro que é. Nós vamos ler que um dos frutos do Espírito é a alegria. O problema é que você não pode exagerar. Você não pode ir para algo que não glorifica o Senhor. É lícito, por exemplo, eu estar com a minha família o tempo todo? É. Mas Jesus ele diz o seguinte, que aquele que não abandonar pai, mãe, irmãos, marido e mulher, por amor a ele, não é digno dele. E com isso ele não está falando de abandonar literalmente, mas sim ele está falando o seguinte, se você não tem como prioridade me buscar, você não é digno de mim. Ou seja, há uma escala de prioridades e nós temos que nos atentar a isso. E por isso que o tema da minha mensagem é aquilo que Paulo ele vai dizer à igreja de Éfeso. Nós, como já concluímos aqui, nós entendemos que a natureza de andar na luz é a natureza de uma pessoa que está sóbria e vigilante. Porém, a natureza de alguém que vive nas trevas é a natureza de quem dorme. Mas nós não fomos chamados para estarmos dormentes naquilo que Deus espera de nós. Nós somos convocados, assim como nós vamos ler agora pelo apóstolo Paulo, por Jesus Cristo, a andar na luz. O apóstolo Paulo ele vai falar em aos Efésios o seguinte, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus, tenham o mesmo caráter de Deus, ou seja, não pequem. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros,
O apóstolo Paulo ele está nos falando o seguinte: não ande com aqueles que estão em trevas. E João ele vai usar uma analogia muito interessante. Por acaso pode haver uma comunhão entre luz e trevas? Não tem como. Eles vão entrar em conflito. Você não deve ficar andando com pessoas que insistem em viver em trevas. Por quê? Porque se você andar com más companhias, a Bíblia já nos alerta. As más companhias corrompem os bons costumes. Você pode andar com elas no momento que você vai influenciar, mas no momento que você já está sendo influenciado, alerta vermelho. Você tem que já tomar cuidado para que você não venha se tornar um filho da desobediência e provocar a ira do Senhor. E olha só o que ele continua dizendo. Porque no outro tempo erais trevas, eram filhos das trevas, todos nós, eu, você, todos nós antes de conhecermos Jesus, nós éramos filhos das trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, nós devemos andar como o Senhor espera que nós andemos. Nós devemos ser imitadores dele, porque ele é luz e nós somos filhos dele. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Lembra do que eu te falei? O fruto do Espírito está na bondade, está na justiça, está na verdade. Coisas que aquele rico não fez. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, mais uma vez, eu reitero, por isso diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós não fomos chamados para andar como nécios, mas sim como sábios. Os nécios, eles zombam do conhecimento de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aqueles que não temem a Deus, ou seja, não respeitam a Deus, não amam a Deus, eles andam como nécios. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele fala sobre remir o tempo, ou seja, não gastar o tempo apenas usufruindo, mas principalmente servindo. Como é que aquele rico gastava o seu tempo? Apenas curtindo, usufruindo os prazeres. E por isso, ele se tornou um nécio, um embriagado. E então, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: e não vos embriagueis com vinho. E vinho, para que você possa saber, é alegria. Até mesmo a alegria devassa, a alegria em excesso, aquilo que não provém do Senhor, uma alegria provinda do mundo, da fonte errada, ela pode te levar à condenação. E olha só o que o Senhor continua falando: em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, fazendo bem uns aos outros, entendendo que o Senhor está vendo. Ele fala sobre andar em espírito, fala sobre não deixar com que a natureza carnal ela venha embriagar a espiritual, ela venha adormecer a espiritual. Então como é que a gente faz para não adormecer? Se a gente continuar lendo Gálatas a partir do versículo 5, aliás, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos entender o seguinte, olha só. Ele fala o seguinte, após declarar as obras do maligno e declarar que eles não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todas essas coisas são boas para aqueles que as têm. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Ele termina dizendo o seguinte: andai em espírito e jamais satisfareis o desejo da carne.
Se você alimenta o seu espírito diariamente, você vai desejar as coisas espirituais. Mas se você alimenta a sua carnalidade, você vai desejar a carnalidade. Então, como é que eu faço para poder andar em espírito? Buscando as coisas espirituais. E quais são elas? Se a gente voltar para a parábola que Jesus ele estava falando, lá também está a resposta. Basta que nós possamos descodificar. Lucas capítulo 16, do versículo 27 até o versículo 31, olha só o que acontece. E disse ele, o rico: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Sabe o que o rico está falando em outras palavras? Eu acho que me faltou oportunidade para poder acreditar no Senhor e mudar a minha vida. Eu acho que eu não tive oportunidade nem recursos para poder viver uma vida diferente. Então, por favor, manda algo sobrenatural na vida dos meus irmãos, para que eles assim possam crer. Mas olha a resposta de Abraão. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas então ele se desespera, o rico, e diz o seguinte: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Em outras palavras, sabe o que o pai Abraão está dizendo? Você tem recurso sim. Você teve recurso. O seu problema aqui não foi ignorância. O seu problema foi que você escolheu ser um insensível na realidade. Você escolheu se satisfazer com as coisas deste mundo e não alimentou as espirituais, porque você tinha acesso. Quando o pai Abraão está falando sobre Moisés, Moisés representa o tempo da lei. E a lei do Senhor, o que ela é nos dias de hoje? A palavra dele, aquilo que você está ouvindo. Ou seja, assim como aquele rico, assim como os irmãos daquele rico, você tem acesso à palavra de Deus. Você pode viver de forma sóbria e andar em espírito. E olha só como é que é importante a palavra de Deus. Outra forma, além de ler a palavra do Senhor, sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: você também tem os profetas. O que é um profeta? O profeta é alguém que fala da parte do Senhor, alguém que carrega a palavra de Deus. Então, de certa forma, todo aquele que prega a palavra de Deus também é uma espécie de profeta. E eu hoje estou aqui como um profeta de Deus na sua vida, para que você possa todos os dias reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor, e para que você possa estar atento e vigilante, para que você não seja pego de surpresa como esse rico foi. É por isso que eu não me canso de pregar a palavra do Senhor, porque eu estou aqui para poder trazer luz onde há trevas, para que você possa não estar dormente como esse rico estava. Eu quero que você perceba que Jesus, ele está te dando todos os recursos, e se você não se atentar, você vai ir para o inferno. Você não vai estar na presença de Deus, porque o inferno significa separação de Deus. Deus não tem prazer nenhum te mandar ao inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O inferno não é o nosso lugar. Mas o fato é que se você não ama a Deus, se você não tem interesse em descobrir quem Deus é através da sua palavra, de entender o caráter dele, não tem como você estar na presença de Deus. Se você não ama Deus nessa terra, que é o teste dessa vida, você não vai amar Deus na eternidade. E a proposta de Cristo Jesus é: você quer me seguir? Mas quer mesmo? Então tá bom. Quer me seguir? Toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que nós lemos no versículo final de Gálatas capítulo 5, no versículo, se eu não me engano, no último versículo, no versículo 31. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que são de Cristo crucificaram suas paixões na cruz, assim como Cristo fez. Cristo negou-se a si mesmo por amor a mim e a você. Ele era aquele que estava num trono de glória, ele era o Rei dos Reis, aliás, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, que não tendo por usurpação ser como Deus, antes despiu-se da sua glória, deixou de lado aquela glória e se humilhou, se transformou em homem, assumindo a forma de servo, e humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz, levando os seus e os meus pecados. Por amor a mim e a você, ele se entregou,
entregou a sua vida. Então eu quero que você entenda o seguinte, que você precisa buscar ter um relacionamento com Deus, que você precisa estar alerta e vigilante e começar a ter um relacionamento com Deus para que seu espírito, ele não venha estar adormecido e você não venha ser pego de surpresa quando Cristo Jesus voltar, porque Ele está voltando. É necessário que você tenha uma lista de prioridade, que você coloque como prioridade negar-se a si mesmo e buscar sempre se deleitar no Senhor. Ele não está falando que você não pode ter alegria, ele não está falando que você não pode se alegrar com as coisas materiais. Quem criou a materialidade foi o próprio Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus Cristo ele está criando tudo no Éden, no Jardim do Éden, ele cria uma diversidade imensa de árvores e de frutos. Ele poderia ter criado apenas uma fruta e colocado todos os nutrientes que nós precisamos lá. Só que convenhamos, aquilo ia um dia ficar sem graça. Ou seja, ele permite com que nós possamos ter deleite nas coisas materiais. Mas o problema é que nós não podemos sobrevalorizar aquilo que é material sobre o espiritual, porque isso faz com que nós possamos perder a essência, o senso da eternidade. E é isso que nós somos chamados a andar como filhos, não como nécios, mas como sábios, como pessoas que temem a Deus e fazem aquilo que Ele espera de nós, dando frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Para que pessoas que não conhecem a Deus ainda, assim como você talvez um dia não conhecia, para que elas possam conhecer e assim também elas possam escapar da condenação ao inferno. Porque todos nós estamos condenados ao inferno se não fosse Jesus Cristo pagando os nossos pecados. Mas é necessário que nós possamos reconhecer esse ato de compra na cruz, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Ele não oprime, Ele não obriga. Ele pede para que você e eu façamos o certo. Ele nos mostra o caminho. E o caminho é Ele, o bom pastor. Então, quando nós entendemos isso, é necessário que nós possamos perceber e ter clareza de que Deus é a nossa maior fonte de deleite. É o nosso maior lugar onde nós possamos ter prazer. A Bíblia diz o seguinte: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E por muito tempo eu entendi isso errado, eu entendia deleite como confiança, e de fato também tem a ver. Mas o fato é que deleite tem muito mais a ver com aquilo que você come com prazer, com aquilo que você usufrui, não apenas por necessidade, mas por prazer, porque você gosta. A Bíblia diz o seguinte: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 sem o conhecer. Paladar não retrocede. Se você conhecer a Deus hoje, eu tenho certeza que você não vai conseguir viver uma vida mais longe dele, porque um dia que você conhece a presença de Deus, você fica dependente realmente dele. Você fica necessitado daquela presença, porque você sabe que é lá que está a verdadeira alegria. É lá que está a alegria que sobrepõe todas as alegrias superficiais, todas as alegrias materiais. Porque às vezes você está numa vida onde você está colocando a sua esperança nesse mundo e a Bíblia vai dizer: miserável é o homem que coloca a sua esperança nesse mundo. E quando você coloca a sua esperança nesse mundo, você está correndo um risco muito sério, porque a alegria momentânea ela vai embora muito fácil. Esse mundo está cheio de guerra, preocupações, dores e dificuldades. Mas onde há a presença de Deus, mesmo que haja dificuldades, nós temos os nossos passos firmados. E eu tenho que te alertar que uma das armas espirituais para que nós possamos não perder essa sensibilidade a Deus, além da oração, da leitura da palavra de Deus, da meditação, também é o jejum. Sabe, eu tenho experimentado jejuar pelo menos uma vez por semana. E eu tenho colocado isso como hábito na minha vida, e eu posso te dizer que nunca fez tanto sentido para mim jejuar. Sabe, antes eu jejuava, mas não orava. Mas o fato é que jejum sem oração é apenas dieta, não é jejum. E o jejum que a Bíblia nos orienta a fazer é jejuar e orar. Quando nós jejuamos, nós estamos nos alimentando espiritualmente falando. Nós estamos deixando a natureza carnal de lado e nós estamos nos alimentando no Senhor, porque o Senhor é o nosso maior bem. E sabe quem é que percebeu isso? O rei Davi. Eu quero ler com você muito rapidamente o Salmo 16 para que você perceba que há supremo deleite no Senhor. Olha só. O Salmo 16, felicidade na submissão a Deus. Tem esse título. Olha só que interessante. O rei Davi ele fala o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor e a minha bondade não chega à tua presença. Mas os santos que estão na terra, aos ilustres em que está todo o meu prazer.
Ou seja, ele está falando o seguinte: aqueles que temem o Senhor, é nesses que está o meu prazer. Eu não ando com os filhos das trevas, eu ando com os filhos da luz. E ele continua dizendo: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas aos outros deuses, que estão deixando com que o lugar de Deus se perca e apenas estão buscando outros prazeres e colocando esses prazeres no lugar que só pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Ou seja, em outras palavras, o que Davi está falando? Diferente daquele rico insensato, Davi está falando o seguinte: eu não tenho por herança essa terra. A minha herança, o meu maior bem é o Senhor. E o Senhor é quem sustenta a minha sorte. E sorte, em outras traduções, sabe no que foi traduzido? Foi traduzido como futuro. O Senhor é quem garante o nosso futuro. E é verdade. E ele continua falando o seguinte: as divisas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, e nunca vacilarei. Se o Senhor está à minha direita, e quem ficava à direita antigamente dos reis era o escudeiro, aquele que era a defesa do Senhor, aquele que era a defesa do rei. E o rei Davi está falando o seguinte: eu não tenho como defesa a minha cavalaria, os meus homens que são quase imbatíveis. Não, eu tenho na minha defesa o Senhor dos exércitos. Portanto, por causa disso, porque ele tem escolhido, porque Davi confessa ter escolhido o Senhor como sua fonte de prazer, ele diz o seguinte: portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, na presença do Senhor. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Os prazeres desse mundo passarão, mas os prazeres na presença de Deus jamais passarão para aqueles que se fartam em sua presença. Eu quero te alertar hoje para que você que está perdido, que está adormecido, que está vivendo uma vida de trevas e não está atento às obras do Senhor que faz todas as coisas. Eu quero que você saiba que Deus ele tem prazer em abençoar. A Bíblia diz em Hebreus que é necessário que aqueles que creem no Senhor entendam que ele também é galardoador, ou seja, ele tem prazer em abençoar. Ele não quer apenas ser o dono da sua vida, ele não quer apenas exercer controle, ele não quer ser um ditador, não, ele quer ser senhor da sua vida porque ele sabe aquilo que você precisa de verdade. Em Jeremias, ele declara o seguinte: eu sou o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, planos de vos fazer prosperar, de dar um futuro de esperança. Mas sabe o que me chama a atenção? É que esse povo que Jeremias está profetizando é um povo que vai ser preso por 70 anos, porque se rebelou contra Deus. Mas num ato de amor de Deus, Deus permite que esse povo seja castigado para que eles possam se voltar a Deus e possam escolher a bênção e não a maldição. Deus está o tempo todo, desde o início da humanidade, fazendo o seguinte: há o caminho de bênção e há o caminho de maldição. Ele não te deixa à deriva, ele sempre dá o conselho: escolhe a bênção, meu filho. Escolhe a bênção, minha filha. Escolhe aquilo que eu tenho preparado para você. Escolhe os planos maravilhosos. Escolhe a minha presença, porque é tudo que você precisa na sua vida para que você seja satisfeito. Eu não estou aqui apenas pregando uma mensagem vazia, não. Eu estou pregando uma mensagem que me transformou. Eu posso dizer o seguinte: houve um tempo na minha vida em que eu estava colocando meu prazer em outras coisas, em relacionamentos. Mas o fato é que eu nunca encontrei aquilo que o meu coração precisava. Mas num dia triste, muito triste, quebrantado já, com o coração disposto a entregar tudo nas mãos de Deus, eu estava num parque e falando com Deus em meu pensamento, chorando muito, eu falei com ele o seguinte: Deus, todas as decisões que eu podia tomar para poder destruir a minha vida, eu tomei. Para poder ferrar com o meu futuro, eu entrei por esse caminho. Mas hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Se o Senhor tem algum plano para minha vida ainda, se o Senhor tem alguma coisa reservada para mim ainda, se o Senhor pelo menos pode me salvar e não me levar para o inferno, se o Senhor ainda pode curar a minha alma,
Eu te peço, por favor, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu reconheço você como meu Senhor. Porque muitos querem apenas Deus como seu Salvador, mas é necessário que você reconheça Ele como Senhor da sua vida. E quando você reconhece Ele como Senhor da sua vida, você já não vive mais do jeito que você quer. Você tem que viver do jeito que agrada a Ele. E eu posso dizer uma coisa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque quando eu escolhi isso, a minha vida começou a entrar no processo de transformação. É claro que as dores não passaram de uma hora para outra. Foi um processo. Foi um processo, porque Deus trabalha com processo. Mas acredite, vale a pena. Porque quando você entra numa aliança com Deus, você não está à mercê do seu próprio braço. Eu preguei aqui na semana passada o seguinte, que ninguém pode frustrar os planos desse Deus. E o fato é, se Deus tem um plano na sua vida, você não pode frustrar os planos dele. Ele tem planos e bênçãos especiais preparadas para você. Ele fala o seguinte, por amor ao meu nome, eu apago os teus pecados e eu escrevo o teu futuro. Por isso, tira os olhos do passado e comece a olhar para aquilo que eu estou fazendo. Se você quer entregar sua vida para esse Deus hoje, eu quero te convidar a você fazer uma oração de profissão de fé comigo. Lembrando que aceitar Jesus não é apenas fazer uma confissão com a boca, mas é crer com o coração. E quando você crê com o coração, você não apenas vive aquele momento, mas você anda como ele andou. Porque a Bíblia diz o seguinte, todos aqueles que creem e afirmam estar nele, é necessário que eles andem como ele também andou. Então, se você quer reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje, eu quero te convidar a fazer aquilo que Ele nos ensina. O que Ele diz? Ele fala o seguinte, todo aquele que confessar o meu nome como Senhor e Salvador, eu também pegarei o nome dele e confessarei o nome dele para o Pai. Ele está te convidando para um relacionamento que começa aqui, mas vai por toda a eternidade. Então, se você quer fazer isso, apenas feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro, Senhor, que para lá não quero mais voltar. Perdão pelas escolhas erradas, Jesus. Perdão pela vida que eu levei. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Apaga os meus pecados. E por favor, Jesus, escreve meu futuro. Eu entrego ele nas tuas mãos. Amém e amém. Eu quero também fazer uma oração por você que estava reconhecendo, por mais que não tenha se afastado dos caminhos do Senhor, para você que estava colocando sua esperança, sua expectativa nesta vida. Eu quero fazer uma oração para você que reconhece que precisa voltar hoje para poder viver como a sua principal fonte de deleite, o Senhor. Eu quero fazer uma oração para você que hoje decide voltar e quer estar na presença dele para todo sempre e quer fazer do Senhor o seu prazer. Pai, eu peço agora encarecidamente pela vida dos teus filhos, Jesus. Eu não sei como eles se encontram, mas eu creio, meu Pai, que a tua palavra chegou aos corações. E eu te peço, Jesus, que não venha ser apenas uma declaração leviana com a boca, mas que venha ser de fato uma transformação, que começa de dentro para fora. Que teu Espírito Santo, meu Pai, que tem todo o poder para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, comece a operar em nosso meio. Eu peço, Jesus, por aqueles, meu Pai, que te reconhecem hoje como Senhor e Salvador, que eles possam ser guiados. E para aqueles que já te reconheceram, mas um dia se desviaram, que possam permanecer agora, meu Pai, até o fim. Como o Senhor espera que nós possamos permanecer. Nos fortalece nos nossos momentos de crise, Jesus, e nos leva seguros para a eternidade, onde nada nessa terra poderá nos separar do teu amor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu sempre tenho que te aconselhar a fazer o seguinte: procure uma igreja local que professe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não adianta você estar apenas ouvindo uma mensagem no YouTube. É necessário que você entregue a sua vida de fato ao Senhor e que você busque viver de forma digna como Ele espera que nós possamos viver. E em todos os versículos que nós lemos aqui, eu acredito que você percebeu isso. Ele sempre recomenda para que nós possamos viver uma vida em comunidade com os nossos irmãos. Lá você não vai encontrar pessoas perfeitas, mas você vai encontrar pessoas arrependidas e quebrantadas, pessoas que buscam viver a semelhança do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, até a próxima mensagem, que você e sua casa possam viver sempre alertas e vigilantes, para que quando Jesus voltar, vocês possam estar preparados e possam ir com o nosso Pai.
Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.